matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Me gostaria, primeiramente, decir ou redecir minha satisfação por estar com vocês, minha alegria por el desafio que tu me haces e meu medo também frente ao desafio. Em segundo lugar, me gostaria de subrayar a boniteza, não sei se há essa expressão em espanhol, a beleza com que tu organizaste tu compreensão deste pedaço da história nossa. Tá? Eu sugeriria, incluso, que tu depois trabalharas este tema e escreveras um ensaio sobre isto. Realmente está bueno. Ora, em terceiro lugar, eu direi a vocês que não sei se estarei à altura de tu planteamento, pero vou me esforçar. Isso é uma tática? Não, te digo que é uma verdade, é uma forma séria de ser que eu procuro assumir. Por exemplo, quando tu perguntas, e é legítimo perguntar, eu também me perguntei muito isso. Não? Quando tu perguntas, não somente a mim, mas ao mundo, será, Paulo, que há espaço e tempo em que os conceitos de opressor, oprimido, liberação, utopia, sonho, têm sentido? Eu diria que provavelmente está havendo um certo câmbio semântico, pero não sintático. Há que não se pode separar uma coisa da outra. E vou tentar me acercar do problema. Mire, um conceito é uma tentativa de abstractizar uma realidade concreta e de abstractizar uma realidade concreta para assim envolver a realidade concreta. Quer dizer, eu não posso conceituar se não estou ancorado em lo concreto que eu conceituo.
Segundo, eu não alcanço o concreto em si mesmo, pero através da abstração que hago através do conceito. Se isto é verdade, e esta foi uma invenção socrática, mira que há tempo, não? Se isto é uma verdade, para aquele conceito de oprimido já não pudera ser manuseado, usado, trabalhado, era necessário que ele oprimido houvera desaparecido. A primeira condição. Para que não houvera, para aquele conceito de opressor estivesse agora necessitando de ser reemplaçado, era fundamental que não houvera os Estados Unidos, por exemplo. Eu não dije o pueblo no, americano, porque este não tem muito que ver e tem. Dialecticamente tem, pero ontologicamente não. Para que a utopia, o sonho, tiveram de ser reemplaçados por outros conceitos, era preciso também que a realidade histórico-social que nós outros hacemos e que nos hace, houvera cambiado de tal maneira que homens e mulheres já não foram mais seres del projeto. Sin embargo, não houve tempo, esta é uma coisa que como dizer, eu estou hoje dia mal com mi castanhês. Se eu puder falar português, não, eu já sei que não devo, porque eu estou em Buenos Aires e não em São Paulo. Aqui devo falar espanhol. Você tem pouquinho de paciência para que eu me arregle com as palavras. Uno pensa às vezes que português é espanhol errado. Não, não é. São duas línguas realmente. Eu dizia que haveria sido necessário para aquela utopia nada mais significara, para aquele sonho deixara de ser. Mira, o sonho é tão fundamental que os que falam contra ele dizem: é melhor parar com esta invenção, com esta questão de sonhar, porque nossos sonhos já nos hicieron muito mal. Quer dizer, não dão outra tentativa de explicação. Caem, então, no domínio que negam que exista, que é a ideologia. Entende? É uma coisa incrível isto. Mas eu dizia que às vezes me assusta como nós outros caímos em afirmações que defendem para si de verdade histórica e que estão embutidas em uma visão da história que implicaria, em primeiro lugar, para que os discursos fossem exatos, implicaria que a história não tivera continuidade. Então, haveria primeiro que quitar a história, se tentou, não? Se está dizendo, todavia, em livros que estão recém saindo, que a história desapareceu, morreu. Sin embargo, ao mesmo tempo que se afirma que a história se acabou, se disse que estamos em uma nova província histórica. Entendes? Quer dizer, é um montão de contradições. Vamos admitir, incluso, que a história cambia, claro. A Idade Média não existe de acá hoje, pero
os cambios históricos não existem sem uma coisa chamada transição histórica. Isto é, uma unidade epocal transita no processo de hacer-se outra, transita hasta la outra, e em certo sentido se alonga a la que se há de constituir, que a sua vez transita a uma próxima. A história é móvel. A imobilização da história seria o fim. Pero a movilização, o caminho histórico não se hace por mais que a tecnologia apressure, não se hace em questão de 5 anos, estabelecendo-se uma província histórica em la qual os que nela estão haveriam perdido a memória de 5 anos passados. Isto não se dá. Então, por exemplo, decir hoje, que eu não digo que tu dijiste, tu me indagaste, claro, decir hoje que não há mais classes sociais implica não salir às calles. Implica não dar classes em universidades, em escolas fundamentais, primárias. Implica em não andar de avião em primeira classe, de avião em classe turista e de bus. Implica não poder usar uma jaqueta como essa. Pucha é que eu aprendi em Chile. Quando vivi em Chile, se eu estiver falando português, diria outra coisa. Muito bem. Lo que me parece, Ana, é que os oprimidos estão aí, os opressores estão aí, a necessidade de sonhar está em cada um de nós outros, em cada uma de nós outras, porque há, eu diria a vocês, e creio que não em uma metafísica mala, eu diria em vocês que sonhar ao longo da história se transformou em uma categoria ontológica. Hace parte da natureza do ser. Se eu sou um ser programado para aprender, se eu sou um ser que não pode ser fora de uma compreensão e de uma búsqueda de manhã, e biologicamente isto é verdade, sociologicamente isto é verdade, ou isto quedou verdade. Eu não posso viver movido por la búsqueda de um manhã sem ter esperança. E esperança implica sonho, e juntos utopias. E não me consta que mulheres e homens nestes 10 anos cambiaram de tal maneira sua natureza de ser, que já puderam prescindir de saber e que já puderam prescindir de sonhar. Se uno viaja a Brasil e em São Paulo, que é um exagero de ciudad, quer dizer, com uma dualidade extraordinária, porque São Paulo, ao mesmo tempo que tem um poder econômico enorme, com riqueza, com edifícios imensos, com jardins, São Paulo tem miséria, cerquita.
case em convivência. De quando, em vez se derrama uma barreira de terra e soterra centenas de pessoas que dormiam e já não acordaram. E eu pergunto sempre, quantos de nós outros estavam nestas casas que foram soterradas? Quantos? Nadie. Por exemplo, há em Brasil, em sua totalidade, como país, as estatísticas brasileiras não são muito boas, eu creio que como vocês também, não? Pero há 8 a 9 milhões de niñas e de niños em idade escolar proibidos de ir à escola. Se disse em Brasil 9 milhões sem escola. Este sim é ideológico. A macia, ou dizem fora, melhor aún, para perceber a ideologia. Se disse 8 milhões de ninhos fora da escola. E com o advérbio fora, se sugere que se os ninhos quiserem, estariam dentro. E é mentira. Não estão fora das escolas, estão proibidos de estudar. Este aqui é o discurso certo. Sin embargo, eu tenho 8 netos e Nita tem 2. Nenhum neto nosso está fora da escola. Que coincidência, não? Como Deus lhe gusta Paulo Freire e a família. E consiga escolas para seus netos e para os... E como lhe gusta Anitta também, não? Isto é, ninhos de nossa classe, que não desapareceu, não? Têm escola. E os outros que não têm não são perezosos. Não têm escolas porque pertencem a uma classe oprimida, discriminada, despreciada. Então, eu creio, pero vamos deixar a Latinoamérica, que é óbvio, e vamos aos Estados Unidos. Se disse há muito tempo que nos Estados Unidos não há classe social. Eu encontro na maravilha isso. Lo que não é possível fazer nos Estados Unidos, se eu digo todo ano quando vou allá, é uma análise rigoroso com os instrumentos de análise marxistas, sem refinar, se diz refinar, sem aprimorar estes instrumentos, porque a complexidade que a sociedade norte-americana alcançou pós-Marx exige da análise marxista que se acomode, que se com a realidade atual. Pero que as classes que há, por exemplo, uma coisa que participa da dificuldade é que filhos de professores como nós outros trabalham sem problema nenhum manualmente. Quer dizer, se um professor, por exemplo, vamos admitir que eu perdo meu emprego, hoje em dia já nem tenho mais emprego, em São Paulo, e me veem na semana próxima, me veem limpando a calle para ganhar plata. E nunca mais eu seria Paulo Freire, ele educador. Nunca mais. Porque o nível capitalista de Brasil não alcançou, todavia, ele estágio em português, em que um professor pode ser um limpiador de CAD e volver depois a ser professor sem dificuldade. Em Estados Unidos se pode, em Suíça se pode. Isto com
confunde. Eu me acordo que há uns anos eu he dado um curso em Stanford e quedei na casa de um grande amigo, o famoso economista Martin Carnoy. E todo dia por la manhã, tempranito, eu tomava desayuno com o livro de Carnoy e com Carnoy, e ele estava totalmente vestido de pintor. E em vacações ele estava ganhando uma plata enorme que nós outros não ganávamos para comprar um coche, porque ia para outra universidade, Lerros de Califórnia, etc. Nenhum problema que el hijo do famoso Carnoy trabalhara manualmente, não era uma indignidade para ele. Estas coisas em uma sociedade complexa como a americana confundem os análises, pero el obreiro Ninho de Carnoy seguia sendo um intelectual que circunstancialmente trabalhava como obreiro. Quer dizer, há uma diferença muito grande, não? Pero se uno chega aos Estados Unidos, por exemplo, e visita o que eu chamo de terceiro mundo del primeiro, não? Allá, e vai a los guetos negros, e vai à discriminação racial, convive com os chamados chicanos, que são os filhos de mexicanos, e sabe como são destratados os negros. E se pergunta, será que realmente se acabaram os oprimidos? E os opressores, porque para haver oprimidos há que haver opressores. Será que se acabaram também? E mira, se uno empieza a acreditar nisso, tem que cerrar os olhos e cerrar os ouvidos e quedar dentro de casa, enlouquece. A solução é quedar esquizofrênico, porque não habla mais. Porque não é possível, a realidade está aí. E se uno sai da análise das sociedades e empieza agora a analisar mais grandemente as relações de poder no mundo, lo que surpreende exatamente a hegemonia de um país, de uma sociedade que incluso aproveita a guerra para recuperar seu poder político através do poder militar. Então, o discurso que disse, que proclama, isso é em mim entender, não, quer dizer, eu não estou aqui, nem Ana, para convertir nadie. É claro que quando eu hablo defendendo com amor e ardor minhas posições, eu tento convertir, não? Pero não perverter, não? E não imponer, não? Porque seria uma estupidez e uma contradição com o meu pensamento. O que me parece é que quando uno faz estas afirmações, aún negando a existência atual das ideologias, está sendo discursos profundamente ideológicos. Ideologicamente pretendem confundir. E às vezes, incluso, fazem também estes discursos antigos militantes progressistas que sofreram, eu entendo isto, que sofreram no corpo a tortura, a discriminação político-ideológica, que sofreram e tenho um total respeito por eles, e que agora, quase em desesperação, depois do fracasso do socialismo realista, aceitam a ideologia do fracasso do socialismo. Não, eu aceito que fracassou o socialismo imposto, o socialismo autoritário,
pero não é o sonho socialista. E como toda gente tem o direito de ter sonho, aun quando se diga que não há mais sonhos, eu sigo defendendo meu direito, eu defendo que o sonho socialista não morreu. Para mim está... Para mim, incluso depois desta fase de estupefação, de susto, de difícil percepção e compreensão de lo que passa, este sonho vuelve, e eu espero que vuelva purificado das experiências terríveis anteriores. Por exemplo, um educador popular progressista de hoje tem, a meu juízo, que está muito claro com relação à questão de esta relação dialética entre opressores e oprimidos, não pode aceitar cair nesta trampa do neoliberalismo, de que não há mais opressores e oprimidos, não há mais classes sociais, portanto, não há que pelear. Há uma unidade histórica dialógica. Não? E a produção agora, barro, o capitalismo, lo que há que fazer, simplesmente dizem, cabe ao capitalismo inventar uma nova ética, uma sana ética. Não há mais problema político, nem problema tecnológico sequer, nem problema ideológico. Há solamente uma questão que é ética, pero cabe ao capitalismo inventar a nova ética que orienta a produção entre quase iguales, que são obreiros e patrones. Não é isto. A ética é necessária, pero não como propriedade do capitalismo, senão nos frega mais a um. Agora, a los educadores e a las educadoras progressistas, se põe uma séria responsabilidade no campo pedagógico e político, que é exatamente a de que não sempre o que se hizo há 10 anos em termos de educação popular pode ser hecho hoje. Então, a questão fundamental que se planteia a nós outros é a necessidade, primeiro, de fustigar nossa própria curiosidade, estimular, desafiar nossa curiosidade, que eu chamo epistemológica. Quer dizer, esta curiosidade que toma distância do objeto para poder acercar-se do objeto, para poder saber o objeto, compreender o objeto. Não hablo desta curiosidade que eu chamo de espontânea, que por exemplo, me move a de repente mirar o céu e quedar encantado com o movimento das nuvens. Essa curiosidade que me chama a atenção a um verde mais escuro, a um azul mais claro. Não é essa curiosidade, é muito forte, é nossa também, mas não é de esta, eu hablo de la outra, que quando se metodiza, busca a rigorosidade e cria a ciência, porque a sua vez corre o risco de
hacerse cientificista, lo que es una negación de la propia ciencia. Entonces, estimular mi curiosidad epistemológica, empurrar-me cada vez mais, ou levar-me cada vez mais a não estar certo, demasiado certo de mis certezas. El estar demasiado certo de las certezas é uma das fundamentais características da modernidade. Marx era um moderno, indudablemente, e por ele estuvo muito certo de suas certezas. O positivismo é moderno e estuvo sempre e sigue sempre muito certo de suas certezas. Uma das melhores características da pós-modernidade é a dúvida, que não é necessariamente a dúvida metódica de Descartes, mas é a incerteza em que eu vivo em torno de minha certeza. E é a possibilidade única que eu tenho de ganhar uma certeza é quando não estou muito certo da certeza. Isto é fundamental para hoje, os educadores progressistas. Uma outra qualidade que eu encontro fundamental é insistir mais a uma hora de que 15 anos atrás. Nós outros insistimos em que a educação popular, porque a educação popular está sendo hoje, em Latinoamérica, para falar só de nós outros, profundamente bombardeada por pedaços destes discursos neoliberais. Dos riscos que corremos hoje em questão de educação popular é, por exemplo, uma afirmação que é verdadeira em la mitad, pero que é dita hoje como se assumira a totalidade da verdade. Por lo tanto, é moderna, é uma afirmação moderna e não pós-moderna, que é a seguinte: a educação popular hoje deveria fundar-se apenas em la produção, em trabalhar com os grupos populares em torno de sua mobilização e de sua organização em torno de uma atividade produtora. E dizem, dos erros de los 60 em América Latina foi que se acreditou ingenuamente, e eu concordo com isso, se acreditou ingenuamente em Freire. E se pensou que a conscientização sem a produção poderia levar a algum sítio. Nós não temos tempo aqui para que eu haga uma análise dele. Esta é uma das críticas que me hicieron e que de quando em vez fazem como se fosse nova. Tem que ver com a questão do escolonovismo de Freire, que é outra ingenuidade. Mi certeza é que não podemos fazer um trabalho de educação popular hoje em face a estas questões que tu planteias, que, primeiro, não esteja realmente preocupado com a questão da sobrevivência popular. Seja através de uma cooperativa disso, uma cooperativa daquilo, não importa. Quer dizer, há que haver uma preocupação com a sobrevivência popular. Por exemplo, eu não posso chegar ao Nordeste do Brasil com miles e miles e miles de hambrientos e dizer a eles: mira, vamos discutir
epistemologicamente, la questão del hambre. Não, el hombre me mira e me diz, usted tem um panzito? Eu digo, não, então vá ao inferno com sua epistemologia. Claro que tem que, se não disse, eu devo dizer. Pero, não solamente aí. Quer dizer, a questão para mim que se planteia é a simultaneidade del trabalho em torno da produção e del trabalho em torno del conhecimento de la razão de ser del mundo mesmo. Em outras palavras, a educação popular, hoje, tanto quanto ayer, exige que não olvidemos a experiência gnosiológica, isto é, a experiência que tem que ver com conhecer o mundo. Eu repito, o homem e a mulher somos seres programados para saber. E não determinados, programados, condicionados. Não podemos viver fora desta curiosidade em torno de nós outros. Temos que trabalhar com os grupos sociais populares, discutindo temática como esta também. Quer dizer, ao mesmo tempo em que, por exemplo, um grupo de pessoas produz através de um trabalho cooperativo e vive de sua produção, por que não plantear a este grupo de trabalho, este grupo de gente que produz, por que não plantear o próprio esforço da produção? Por que não estudar com eles a relação entre os homens e as mulheres, entre nós outros, as relações de nós outros com o mundo, o que significa saber o mundo, os diferentes saberes, o respeito, por exemplo, por el saber que se chama de senso comum, que alguns intelectuais que se dizem progressistas desrespeitam, porque consideram um saber pouco articulado ou desarticulado, e defendem elitistamente, numa postura profundamente contraditória, porque se dizem intelectuais progressistas e marxistas e gramscianos, e que negam Gramsci, porque Gramsci não nega o saber de senso comum. Quer dizer, por que não discutir tudo isto com os grupos populares? Eu creio que hoje em dia se planteia em la educação popular, não que eu esteja pensando em um academicismo, pero que se planteia como fundamental em um projeto de educação popular, um rigoroso pensamento e exercício em torno da compreensão da história mesma. Quer dizer, não é dar classes mecanicistas de história, dizer, Brasil foi descoberto, em primeiro lugar que não foi descoberto, foi conquistado por os portugueses em 1500, Pedro Álvares Cabral escreveu na carta, nada disso. É discutir como hacemos a história e como somos hechos por la história. E quanto mais eu creio que os chamados homens del pueblo e as mulheres exercitem sua capacidade de compreender-se no movimento histórico, tanto mais vão compreender que este discurso que habla del sumiço da história, que esse discurso que habla do desaparecimento das classes sociais, da necessidade de não mais sonhar, que é um discurso ideológico e um discurso por ele mesmo falsificador. Eu sempre
eu sempre digo a meus amigos não menos amigos alunos com quem trabalho, que a crítica, os reparos, as observações que uno hace a outros é sempre um caminho de profundizar o conhecimento nosso. Quer dizer, a crítica é um estímulo ao crescimento. A crítica, sin embargo, deveria haver limites éticos e epistemológicos à crítica. Eu recentemente escrevi um texto que sairá agora em um livro pequeno, mas dentro de um mês, em Brasília. Um texto pequeno que se chama Del Derecho de Criticar e del deber de, ao criticar, não mentir. Então, eu creio que isto é fundamental. E quienes criticam têm que provar. E não dizer que uno dijo A se uno dijo B. Não, é horrível. Por el contrário, tua observação me vai... Eu estou totalmente de acordo com tuas análises aí. Totalmente, absolutamente. E me acordo que aí eu disse uma coisa que te levou a esta análise e que eu tenho repetido e que de agora adelante vou quedar mais cauteloso por causa de tua análise. É que uno, quando escreve ou quando habla, pode, porque falar e escrever são sempre exercícios de risco. Quando uno não se arriesga, queda callado e não escreve também. E é muito, o preço é muito caro, não de quedar callado. Eu prefiro me arriesgar sempre. Por exemplo, aí eu disse o que era malo, e repito hoje, o que era malo no socialismo. Qual é o adjetivo que tu usaste? Mecanicista. Não era o socialismo, o sonho socialista, era o marco autoritário em que ele nasceu e cresceu. E o que é bueno no capitalismo não é o capitalismo, é o marco democrático em que ele nasceu e seguiu. E um dos erros das esquerdas foi identificar democracia com reacionarismo, com burguesismo, e socialismo com seriedade, com rigorosidade e com autoritarismo. Quer dizer, e nunca me convenci disto. Então, seria realmente simplismo se eu quedara solamente aí. Eu creio que tu aprofundizaste a análise buscando uma razão, outra também, para ele chamado fracasso. Ademais de razões provavelmente econômicas, uma série de outras. Esta que tu has dado, que se alonga, que se prolonga, e nesta outra, por exemplo, profundamente mecânica, de que a luta de classes, em lugar de seguir, que a revolução não la termina, a revolução la profundiza, como dijiste, e cambia a qualidade da luta, por exemplo, mas não la termina. As contradições da revolução, nenhuma revolução poderia jamais poner um ponto final nas contradições. Ela tenta superar as contradições antagônicas, mas as outras seguem. Isso é uma lição de mal também. Pero este prolongamento que implicava uma concepção e uma compreensão mecanicista da história, a sua vez produzia o autoritarismo.
Quer dizer, em última análise, ela é a mesma coisa da relação dialética entre a causa e o efeito. Quer dizer, o autoritarismo necessariamente emergia desta compreensão falsa e mecânica da história. E ao emergir desta concepção, reforçava esta concepção. Quer dizer, havia então uma espécie de dupla ajuda, de concomitante ajuda. Pero eu concordo contigo, quer dizer, há que ir mais profundamente à análise da situação que vivimos hoje, e há que dar uma peleia não ingenuamente, mas uma peleia, porque hoje tu has de convenir comigo, há muita, não diria muita, mas há alguns companheiros de esquerda, não somente aqui, em Europa também, que quedam, talvez heridos por el dolor de la caída del muro, não? Quedam profundamente metidos em uma espécie de gueto ideológico, em el qual reativam diariamente o stalinismo autoritário. E esta reativação, eu tenho isto em Brasil como um hecho normal, entre certos movimentos políticos, umas minorias muito sábias, muito historicamente atrevidas também, que se arriscam e que, às vezes, conseguem um certo poder dentro dos movimentos e que são profundamente autoritárias, não? Profundamente na luta sindical, em todo tipo de luta, profundamente autoritária. E que, para mim, é um tipo de ideologia que trabalha contra o processo histórico que deveríamos tentar recriar. Não? E que mais? Sim, duas palavras solamente a respeito de este mecanicismo de que Marx tem um pouco de culpa. Quando eu conosco um livro extraordinário de uma ex-discípula de Marcuse e depois hoje dia ela morreu 2, 3 anos depois que Marcuse morreu. Ela foi aluna de Marcuse e isso, uma tese, eu a conheci personalmente. Escreveu uma tese em Alemanha com barra da orientação de Habermas e depois publicou como livro. É um livro extraordinário para quienes queiram, e que não foi traduzido, lamentavelmente, para espanhol, todavia. Vou sugerir a siglo XXI. Ou se vocês têm alguma possibilidade aqui em Buenos Aires. Mas é um livro que estuda toda a obra de Marx, toda. Ela apanhou todo de Marx, obviamente iba a Hegel, de quando em vez, e estudou as duas vertentes fundamentais que Marx se abre em seu pensamento científico e filosófico. De um lado, é o caminho realmente dialético, em que ele supera toda possibilidade de uma caída em qualquer mecanicismo, em qualquer tipo de determinismo. Do outro, alguns momentos em que ele abre certas ventanas, não portas, mas certas ventanas ao mecanicismo, ao determinismo histórico. Então, por isso é que eu digo, ele não é definitivamente responsável, pelo tiene, como qualquer pensador, tem um momento em que ele
possibilita uma interpretação mecanicista. Esta interpretação mecanicista é exatamente a interpretação da história em la qual o futuro não é problemático. Quer dizer, no momento em que uno compreende a história como mecanicistamente, em que o futuro não é um problema, sino que o futuro é pré-determinado, quer dizer, o futuro, em lugar de ser um dado dando-se, é um dado que vai ocorrer. Quer dizer, de aí que muita gente haja perdido a visão histórica do socialismo e haja dito, viene de qualquer maneira. Não, eu dizia sempre a meus amigos, mira, se o socialismo viene de qualquer maneira, vamos quedar em casa à espera. Por que pelear tanto? Por que sacrificar-nos tanto? Não, vamos quedar aqui porque ele vem. E esperamos, hacemos uma música linda quando chega, etc. Não, não é isso. Eu dizia, o imperialismo, ou o socialismo vem se nós outros o construímos, hacemos venir. Senão não vem. E eu creio que, no momento, isto me parece que deveria ser tema de uma educação popular, e no momento em que uno passa a compreender e a viver a história como um tempo de possibilidade e não mais como um tempo de determinações, aí então o rol da subjetividade não se impõe. Quer dizer, e no momento em que a história é possibilidade, minha prática é também possibilidade, e eu tenho que ter uma consciência crítica de minha própria prática, e essa consciência crítica me desafia permanentemente a não sair da compreensão possível ou da história como possibilidade. Quer dizer, e aí não é possível determinação. E o autoritarismo tenderia, quer dizer, eu não quero também a hora, depois de tanto esforço, a ser um discurso profundamente idealista, não? E dizer, neste momento adelante, nossa consciência cria uma história diferente, porque cria pero não cria. Quer dizer, eu já creio que Mao Tse-tung, incluso, foi um dos que melhor compreenderam esta dialética da consciência e do mundo, e Gramsci também. Não? E eu diria Marx também, pero eles viram melhor para mim que o próprio Marx. Ok, então estou contigo, hein? Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo, para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Em primeiro lugar, eu creio que não há, é uma lástima, não há tempo para cobrirmos esta quantidade toda de perguntas. E, em segundo lugar, me gostaria a ser uma invitação, que me parece que incluso é óbvia, para que tu também recontestes, não somente eu, não é? Porque estamos trabalhando juntos e tu podes contribuir. E aí eu vou tentar dizer, incluso podemos
podemos los dos, la una y el otro, dizer algo sobre uma mesma pergunta, não? Para concordar, discordar, ampliar, etc. Eu tentarei dizer algo sobre esta aqui, que diz: há algum instrumento conceptual que mitigue a impotência que se sente ante a manipulação diária que padecemos? Eu vou tentar pensar um pouco em voz alta sobre esta questão, que é profundamente angustiante, o que revela uma angústia existencial, incluso, de nós outros todos. Quer dizer, quienes experimentam a realidade violenta da explotação, ora diretamente como objeto direto da explotação, ora indiretamente, pero comprometidamente com aqueles e aquelas que são indiscriminadamente explotados e violentados. Quienes têm estas experiências, que eu creio que todos e todas que estamos aqui temos esta experiência. Esta situação de impotência, que eu observei muito em Brasil, em outras áreas de Latinoamérica, em África, em Europa, também em los Estados Unidos, eu sempre digo, não há cidade mais fatalista que Nova York. Quer dizer, o Chicago, por exemplo. Os sociólogos norte-americanos dizem que o fatalismo é propriedade dos campesinos latino-americanos, pero não é. A diferença entre o fatalismo de um campesino latino-americano, quando não está todavia peleando politicamente, e um nova-iorquino de um gueto, a diferença é que ele de acá sigue crendo em Deus, ele de alá, ele de allá teme o poder invisível que ele não conhece. Eu já observei muito em Europa, por exemplo, entre os trabalhadores imigrantes de países como França, como Alemanha, como Suíça, um estado de espírito que oscilava entre uma total sensibilidade ou sensação de impossibilidade, de incompetência para fazer algo, para pelear, para lutar. E uma tendência necessária para a acomodação. É um estado de espírito que eu chamava de anestesia histórica. É decir, é como se não houvera tomado uma forte dose de anestésico, pero de natureza histórica. Eu tomo e quedo insensibilizado para o que passa, porque precisamente sigo na história, minha tendência é conseguir uma explicação para minha apatia que seja menos dura do que minha necessidade de huir da peleia. E então eu invento razões para minha anestesia. O fundamental para mim é encontrar a possibilidade da ação, quer dizer, comprometida de natureza política. Tu contestas outra hora.
vez eu dizia ao outro grupo antes de ir, que quando eu estava escrevendo este livro, Pedagogia da Esperança, que no começo eu pensava que estava trabalhando em um novo prefácio a uma nova edição da Pedagogia do Oprimido. E durante o processo de escrever o novo prefácio, eu terminei por escrever um novo livro, quer dizer, o que seria prefácio se transformou em um novo trabalho, em um novo livro. É interessante, incluso, o processo em que um livro hecho, elaborado, vivo, independente já de seu autor, porque a história de los livros é sempre assim. É livro que não consegue despedir-se, que não consegue marchar solo e ganhar sua maioridade, é um livro medíocre. De maneira geral, os livros que se assumem, que se afirmam, em certo momento se despedem de los autores e os autores passam a depender de eles. É bonito este processo. A Pedagogia do Oprimido está traduzida, que minha memória não me engane, em cerca de 28 línguas. E às vezes nunca me pediu permisso para ser traduzida, não foi traduzida, ela se impôs ao Oriente, ao Ocidente, a todo sítio. E eu estava em convivência com este livro, novamente, não? Em reconvivência com o livro, porque eu não poderia escrever sobre este livro sem releê-lo completamente. E eu fazia isto quase morbidamente. Me questiono, e quando uno leia este livro, creio que vai descobrir isto, é que eu não trato a esperança de uma maneira ingênua. É dizer, que uno grita, sou esperançado, e o mundo cambia. Não, eu trato a esperança de forma crítica. Em primeiro lugar, eu parto de que não é possível viver sem ter esperança. Isto é, por causa daquela questão de que eu abri no começo de nossa conversa aqui esta noite, quer dizer, na medida em que nós outros não podemos estar no mundo a não ser perseguindo um amanhã, um futuro que temos que criar e não que esperar, não é possível fazer isto sem, de uma forma ou de outra, ter esperança. Pero, no momento em que eu, porque sou homem, sou um ser humano, cuja vocação, cujo destino, não é nesse sentido malamente metafísico, cuja vocação histórica me leva a viver com esperança ou me imobilizar na desesperação, eu tenho que compreender que viver em função ou com esperança significa criar condições concretas para ter esperança. Então, é uma coisa muito dialética, porque de um lado não é a esperança como algo fora de mim, como algo mais allá de mim, como uma espécie assim de santa abstração que vem bondosamente me dando as mãos e me dizendo: camina comigo, Paulo, eu sou a santa esperança. Não é isto. Pero é a esperança que eu empeço a encarnar
em las acciones prácticas. Quer dizer, a esperança, eu só reconozco a esperança quando lá veio materializada, concreta. Por ele mesmo é que a esperança não existe fora de la acción. Uma esperança que não esteja envolvido ou envolvendo ele esperançado em uma concreta ação, é uma esperança desesperada, é uma esperança imobilizadora, é uma esperança estritamente mítica. A esperança verdadeira implica mi movimento em la história actuando para rehacer o mundo. Fora de rehacer o mundo com mi praxis ao lado de outras praxis, não há como ter esperança. É uma espera, eu digo não sei mais de onde, se na pedagogia ou em outro, eu digo que uma espera sem ação é um tempo de vana espera, ou de espera vana. Não, é alienante. Não? Quer dizer, é um tipo de... é uma esperança como distorção, às vezes, religiosa, de certas propostas alienadas que a religião, às vezes, nos planteia. Não? Por exemplo, a de esperar pacientemente que o reino do céu chega um dia. A esperança sola não fabrica a transformação do mundo. Pero, sem a esperança, uno não vai hasta a transformação. En el momento em que uno parte esperançado, a transformação fortifica, reforça sua esperança. Não? Chega um momento em que a esperança é já a transformação, e a transformação do mundo é a esperança. Então, para mim, um educador, uma educadora que em qualquer tempo histórico, eu compreendo que há momentos históricos em que é difícil ter esperança. Uma coisa é ter dificuldade de ser esperançado, a outra é dizer que é impossível esperança. Não, a impossibilidade inexiste absolutamente na história como possibilidade. Quer dizer, como se a história é possibilidade, não é possível a impossibilidade absoluta. Não, de maneira nenhuma. Hay una pregunta sobre tu concepción pedagógica y lo que está sucediendo hoy en el plano del poder y de los medios de comunicación de masas, que son un código, una sintaxis, una semántica tan distinta de aquella con la que en determinado momento trabajaste, ¿no? Entonces, esa sería una de las preguntas. La otra es divertida. Esta es seria, la otra es divertida. Mire, la cuestión de las comunicaciones de masa es una cuestión, como de modo geral outras tantas, é uma questão eminentemente política e não tecnológica. Se uno resolve a questão política, a tecnológica já está aí, já está resolvida. Quer dizer, eu também digo, por exemplo, em Brasília, às vezes discutindo que o problema pedagógico do Brasil e de qualquer parte do mundo é um problema político. Quer dizer, os pedagogos já sabem muito bem o que devem fazer.
Ahora, la cuestión es la decisión política de hacer o não hacer. É uma questão de poder. Pero é tão dramática esta questão. Quando uno, por exemplo, prende, se diz, a televisão, não? E que empieza a ouvir e a ver os noticiários. Por exemplo, não? Os noticiários, eu não sei se vocês já repararam isso. E quanto mais refinado o poder, mais esta coisa se refina também, e no jornalismo. E chega um momento em que os periodistas de televisão fazem isto sem saber a força ideológica que tem isto. Por exemplo, lo fundamental nestes noticiários de televisão, por exemplo, é pulverizar o noticiário. Isto é, tu mostras uma Miss Brasil, que ganhou o primeiro lugar, uma Miss de São Paulo, bonita, tuvo 5 centímetros de cintura, não sei. Que é isso? E lá próxima notícia é um terremoto em Japão. Sale de terremoto e habla de uma huelga de professores em Paris. Isto é, a pulverização de notícias que não facilitam uma compreensão de globalidade. Quer dizer, a pulverização escinde, fragmenta e não ajuda a retotalização do objeto escindido, sem o qual não há conhecimento, por parte do espectador. É fantástico isso, como técnica de dominação. Não? Eu assisti a um seriado, se diz, não? Aquela hecho por la Globo, sobre o poema maravilhoso de um grande poeta pernambucano de Recife, se chama Cabral de Melo Filho, João Cabral de Melo Neto, e que é um poema chamado Vida e Muerte Severina. É a história trágica de la vida de campesinos no nordeste de Brasil, e aqueles eram de Pernambuco, de Recife. O poema é em si uma coisa extraordinariamente bonita. E na televisão Globo isso perfeitamente bonita, como imagem. Se pensava que um tratamento estético em alto nível anularia a natureza política do objeto estético. E se viu que não. Isto é, o poema traído à tela, ao telão, quedou mais forte que quando em palavras. Sobretudo, precisamente por causa do tratamento estético. Então, se descobriu aí nessa experiência que o tratamento estético é fantasticamente importante para a comunicação e para o convencimento. Me parece que é uma advertência para nós outros, quer dizer, que nós outros e nós outras progressistas que trabalhemos em educação popular valorando o estético. A beleza é para ser fabricada e não renunciada. Graças.
Então, este era o sítio de Pichot. E ali é a foto dele. Allá, na livraria. E llevo, então, também comigo a mirada de muitas e de muitos de vocês, da afetividade, da capacidade de amar, de crer, de viver. E agradeço também por isto. É que, no fundo, Buenos Aires confirmou alguns de meus sonhos e algumas de minhas esperanças. Buenos Aires, através de vocês, me ha dicho: Paulo, siga. Gracias. Los compañeros del centro estamos muy emocionados por el honor que usted sea nuestro padrino del centro de estudiantes. Queremos dejar esto para que se lleve de recuerdo. Cómo se transforma el aire de lugar. Muy, muy lindo. Escrito por la persona que hizo él, los puños de la letra. Y aquí está la historia de la cooperativa. Del 76 al 83. Foi bueno, porque senão eu correria o risco de perder. Nosotros la semana que viene vamos a contarle a los compañeros en cada teórico el padrinazgo. No le pido mucho, una frase para poder transmitírsela porque muchos compañeros no han podido participar de la jornada. Entonces, como para llegar con una frasecita suya a ellos. Eso le pido. Lo queremos escribir. Sí, sí. Muchas veces eu creio que eu tenho que... Eu devo dizer que a partir de meu agradecimento por el honor que eu, mais que a própria esperança de um amanhã, eu estou convencido de que vocês marcharão. Gracias. Gracias.